Estamos nós aqui outra vez, mais uma vez, para a gente estar aqui conversando nas terças-feiras, sempre que a gente deixa essa live, né, para que você possa, junto comigo, meditar na palavra de Deus. Então, eu vou falar hoje do que tem me preocupado, por causa de um texto que eu li outro dia. Eu estava lendo a respeito de Jesus, quando ele foi batizado, e que ele sai das águas, que João Batista o batiza, que ele levanta das águas, o céu se abre e uma voz diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho nele prazer. Esse texto mexeu comigo. Mexeu em que questão que foi? Jesus ali estava com 30 anos. E Jesus veio aqui para realizar alguma coisa, para fazer algo. E é isso que me chama a atenção e eu fiquei queimando fosfato, pensando, gente, como é que é isso? Jesus não tinha feito nada até aquela hora. Ele era simplesmente Jesus. Claro, filho de Deus. Tanto que o Pai fala: esse é o meu filho, em quem eu tenho nele prazer. É aqui, querido, que ficou a minha preocupação, e eu busquei aqui então esse tema para nós conversarmos hoje. E é esse tema também que me chama a atenção, quando Jesus, né, como se estivesse conversando com um amigo, um chegado, parece que ele põe a mão assim, abraça o Pedro assim de lado, e olha, parece que força Pedro a olhar para ele, e diz: quando você se converter, confirma a obra dos teus irmãos. Olha para você ver. Então Jesus agora está falando com Pedro a questão da conversão. E é exatamente isso que me chamou a atenção. Jesus, até os 30 anos ali, batizado por João, não tinha feito um milagre. Nenhum. Ele não tinha realizado nada. E Deus do céu clama, o Pai diz: esse é o meu filho, eu tenho nele prazer, por ele ser meu filho. Então, querido, eu quero que a gente aprenda aqui agora, que o que Jesus quer primeiro, antes de tudo, na nossa vida, no nosso viver, o que vamos fazer ou deixar de fazer, a primeira coisa que nós precisamos, a primeira coisa que tem que acontecer, de mais importante na nossa vida, é que nós possamos nos tornar filho de Deus, que nós possamos nos converter a Deus. E é por isso que eu peguei esse texto aqui, de Jesus abraçando Pedro, olhando para ele, e disse: quando te converteres, confirma teus irmãos. É Lucas 22, 32. Então vamos conversar aqui a respeito do que é conversão, como que acontece esse negócio de conversão, né? E é exatamente isso. Nós temos que convertermos a Deus, ou sermos, ou nos tornarmos filhos de Deus. Porque isso já vai encher o coração do Pai. Isso já vai fazer com que o Pai se alegra conosco. Só o fato de nós tornarmos filhos de Deus. Porque Jesus ali era simplesmente o Filho de Deus. Esse é o meu filho, em quem eu tenho nele prazer. Então o maior prazer de Deus na minha vida, na sua vida, é que você e eu, nós nos tornemos, possamos ser, que sejamos filhos de Deus. E quando eu fui pensar nesse assunto, e nessa conversa de Jesus, eu fui buscar então esse assunto, e eu preciso também entender mais. Muitos pensam que conversão é apenas uma mudança. Mas o que a Bíblia chama de conversão não é isso. A conversão bíblica é uma transformação absoluta e irreversível. Isso é conversão. Olha para você ver. Essa pessoa que Jesus está abraçando e dizendo:
Pedro andava com Jesus e viu operar todas aquelas maravilhas bem diante dos seus olhos. Ele andava, falava e agia como um discípulo. E de fato amava o mestre, mas ainda não era convertido. Ou seja, ainda não havia passado pela transformação absoluta e irreversível. Tanto que Jesus direciona para Pedro as palavras citadas no versículo de abertura, que nós citamos agora neste texto. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Somente após estas palavras é que Pedro, em algum momento, se converte. Então estava havendo uma necessidade de Pedro se converter. Provavelmente, após negar a Cristo por 3 vezes, quem sabe? Ele pode ter se convertido. Andar, falar e agir como discípulo não é o suficiente. Amoldar a nossa vida à semelhança dos cristãos não é o bastante. Mesmo para aqueles que amam ao Senhor, é preciso se converter e não só mudar os costumes. Então é preciso transformação. E qual é a diferença entre mudança e transformação? Basicamente, uma mudança é uma troca. É algo que tem a possibilidade de ser revertido ou desfeito se a pessoa quiser. Isso é mudança. Eu posso me arrepender e torno mudar outra vez. Torno mudar outra vez. Em alguns casos, apenas a possibilidade de retornar ao estado anterior já é o suficiente para caracterizar como mudança. Se é uma mudança, eu mudei e posso mudar quantas vezes for necessário. Eis esse exemplo. Um homem pode mudar de roupas, mas se não gostar da roupa nova, sempre terá a possibilidade de colocar novamente a anterior, a roupa que ele estava vestindo. Ele trocou de roupa, não gostou, ele troca. Ou até mesmo uma terceira roupa. Semelhantemente, um homem pode também mudar de hábitos, mudar de carro, mudar de emprego, mudar de casa, de país, de ideias, mudar de religião e mudar até de igreja e etc. Estão entendendo? Quase todas as coisas da vida de uma pessoa podem ser mudadas. Mas a pessoa que tem a possibilidade de retornar, se quiser, ao que era anteriormente, olha para você ver, é mudança. Se eu tenho condições de abandonar essa ideia e voltar a uma ideia anterior, então eu apenas mudei. Se eu for morar em outro país e não gostar de lá, sempre poderei voltar ao Brasil. Ou mesmo procurar outra nação qualquer para eu viver. Para onde que eu fui? Portugal. Não gostei? Vou para a França, vou para a Inglaterra, vou para os Estados Unidos. Eu mudo. Tem essa condição. Se eu mudar minhas ideias e perceber que isso não me adiantou de nada, posso retornar às minhas ideias antigas. Ou procurar outras que me ajudam, que sejam de acordo com o que eu desejo. Se eu comprar um carro e depois achar que ele não é tão bom quanto o antigo, sempre poderei comprar
um do modelo antigo ou procurar algum novo modelo melhor. Preste bem atenção. Se eu terminar um namoro ou um noivado e depois iniciar outro com outra pessoa e perceber que a primeira era a mulher da minha vida, sempre terei a possibilidade de encerrar o relacionamento atual e procurar a primeira para tentar retomar o antigo relacionamento. Até o relacionamento de namoro e noivado, eu posso mudar, voltar atrás. E mesmo se eu não conseguir mais comprar o carro do modelo antigo, ou reatar o relacionamento antigo, ou viajar para o meu país de origem, o simples fato de eu ser capaz de considerar a opção, mesmo que não concretize, caracteriza que essas coisas são mudanças e não transformação. Conseguiram entender até aqui? E nós precisamos então, no nosso entendimento, saber nitidamente a diferença de mudar. Quem sabe Pedro estava ali porque falou: vou deixar de ser um judeu praticante para ser um cristão, para andar com Cristo. Não basta. Jesus vem trazer algo mais. Jesus vem trazer algo que transcende, que Nicodemos foi procurá-lo para tirar essa dúvida, porque Nicodemos já era um judeu praticante, já era um religioso, já tinha uma religião, já tinha os seus dogmas, da qual ele cria, acreditava e achava que estava certo, como Paulo, ou Saulo de Tarso, que quando ele converte no caminho de Damasco, ele pergunta: mas és tu, Senhor? Eu não quero ir contra o sinal. Pois é, Saulo, você está recalcitrando contra mim, e quem vai contra Deus e prevalece? Então, queridos, mudança é uma coisa, e nós estamos aqui, claro e objetivo, e vimos aí, você pode mudar de roupa, mudar de casa, mudar de carro, mudar disso, mudar aquilo, né? Então tudo aquilo que você pode mudar e voltar ao estado anterior, não é transformação. Mas vamos lá então. Vamos então entender o que é transformação. E a transformação é uma metamorfose. É algo que não pode ser mais revertido. Ela é definitiva e nos acompanhará até o fim de nossa vida. Olha que você vê, transformação é uma metamorfose. Não pode mais voltar ao estágio anterior. E o exemplo que ilustra bem o que eu estou tentando dizer pode ser encontrado na natureza. A lagarta passa por uma transformação e se torna uma borboleta. Depois que isso acontece, jamais ela voltará a ser lagarta. Ela viverá até o fim da vida como borboleta e morrerá assim. Não existe a mínima possibilidade de ela voltar ao seu estado antigo. O que aconteceu com a lagarta? Ela passou por uma metamorfose. Ela passou por uma transformação. Uma vez transformado, uma vez transformada, jamais, nunca, agora é até o fim, e morrerá borboleta. E isso é conversão. Então, quando Jesus está dizendo para Pedro, Pedro estava bem intencionado, Pedro estava certo, Pedro amava Jesus, o que lhe faltava?
converter. Quando Jesus disse para ele, olhando bem para a carona dele, né, não o acusando, não reprimindo, mas abraçando, eu creio que Jesus até o abraçou. O texto, você lê o texto, você percebe a proximidade de Jesus com Pedro. Pedro, quando você se converter, confirma teus irmãos. Eu posso aqui imaginar felicianamente, sem dizer que pode, a gente pode imaginar, por que ali no dia de Pentecoste, quando é descido o Espírito Santo, e quem se levanta para falar, quem se levanta para dizer o que estava acontecendo? Eu creio que Pedro, na minha imaginação, na minha maneira de ver, diz: todo mundo cala a boca, aqui o negócio é comigo, Jesus já me deu esse papel, e eu estou aqui para começar isso aqui, e eu vou até o fim agora. Eu agora sou a borboleta, eu agora sou convertido, eu agora jamais negarei Jesus. Olha para você ver. E ele que se levanta, varões galileus, o que vocês estão vendo aqui acontecer em Atos capítulo 2, eu vou explicar. Eu tenho a explicação. Queridos, Pedro agora não podia mais voltar ao estado antigo. Isso é conversão. A lagarta se converteu em borboleta. Não é mais uma lagarta e jamais será. E agora ela é uma nova criatura. Isso significa que cada pedaço da lagarta foi transformado interior e exteriormente. Cada célula se converteu em uma nova célula, diferente da que era antes. E esse processo não pode ser revertido de maneira nenhuma. A mesma coisa ocorre com os cristãos. Como está escrito? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Transformação. Nova criatura. Eu até então, antes de Jesus, antes de me converter a Jesus, você antes de converter a Jesus, era uma criatura. Depois que você passa pela conversão, depois que você se converte, você passa dentro do seu corpo, das suas células, do seu ser, você agora deixa de ser simplesmente humano e passa também a ser filho de Deus. É aqui que eu estou te falando. Lembra quando eu comecei? Por que eu busquei esse texto? Por que eu busquei esta explicação? Porque Jesus, saindo das águas bastimais, Deus olhou para ele, o Pai, e disse: esse é meu filho, eu tenho nele prazer. Mas quem era Jesus ali? Simplesmente filho de Deus. O que ele tinha feito? Nada. Nada. Qual o milagre que ele operou? Nenhum. Mas só de ser filho de Deus, ele já encheu o coração do Pai. E é isso, querido, que nós temos que aprender. Antes de tudo, não basta ser ativista, não basta frequentar, não basta andar com Jesus, não basta dizer que ama Jesus. O que Deus está dizendo para nós: você já passou pela transformação, você já se converteu. Outro exemplo de transformação, e pode ser visto em nós, mesmo em nossa vida, se divide em etapas. Entenda isso aqui comigo. Presta bem atenção. Etapas: infância, juventude, idade adulta e idade adulta avançada. Vamos entender isso. Quando vivemos a infância, pensamos e agimos como crianças. Nosso corpo é um corpo de criança. Porém,
Quando chegamos à adolescência, já passamos por grandes transformações irreversíveis. Não pensamos mais como criança. E o nosso corpo já é completamente diferente do corpo de uma criança. Presta atenção. Quando nos tornamos adultos, outra fase, outra etapa, a transformação já nos tornou praticamente outra pessoa. Nada de nossa infância permanece em nós. Apenas algumas características. De nossa adolescência continuam em nós, mas sendo constantemente transformadas até que não resta absolutamente nada de quem éramos. Preste bem atenção. Olha para você ver. Nosso corpo físico nunca interrompe. O corpo físico nunca interrompe o processo de se transformar. Quando uma pessoa chega à idade adulta avançada, não importa o quanto ela deseja voltar a ser criança ou adolescente. Não importa. Já chegou a idade de um adulto avançado, de um adulto mais vivido, ainda que ela pensa, oh saudade, eu gostaria de voltar a ser criança, eu gostaria de ser um adolescente, ela jamais será novamente. Não existe essa possibilidade. Exatamente como acontece com a borboleta. E isso se chama, isso é conversão. Uma passagem bíblica que demonstra claramente o que a palavra conversão significa, pode ser encontrada no livro de Gênesis, no capítulo 19, no versículo 26. Diz: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Presta atenção. Olha o texto bíblico. Nessa passagem, o escritor sagrado usa a palavra convertida para deixar bem claro que aquele estado na qual a mulher de Ló se tornou jamais poderia ser revertido. Ou seja, cada célula do corpo daquela mulher se metamorfoseou, e passou a ser algo completamente diferente do que era. No caso, sal. Ela foi convertida, está lá no texto. Gênesis, está lá claro. Quando ela olha para trás, ela é convertida numa estátua de sal. Então, foi transformado tudo que havia nela em sal. Espiritualmente, é a mesma coisa. Nossa conversão é um processo contínuo que nos acompanhará até ao fim, mas é irreversível a partir do momento em que ocorre. Uma vez convertido, não há como retroceder. De fato, isso nem passa pela cabeça de um real convertido. Assim
como a borboleta não deseja se tornar lagarta outra vez, qualquer pessoa que imagine em seu coração que na sua vida presente ou futura algo pode lhe fazer deixar o caminho de Cristo, tal pessoa ainda não se converteu realmente. Presta bem atenção, meu querido. Você consegue entender que a nossa salvação, ela é um processo? Nós aprendemos aqui sobre a infância, e a Bíblia é clara, diz tudo isso para nós. Paulo mesmo fala, houve um tempo que eu agia, pensava como criança. Então Paulo está falando exatamente, nos mostrando esse caminho das transformações, da mudança. Simplesmente não mudou, mas está havendo uma transformação que não pode mais voltar. Então não podemos mais pensar como criança. Uma pessoa que se desviou do caminho ainda não experimentou da real conversão. Porque quando ela tiver tal experiência, será definitivo. Uma metamorfose tão profunda que o tornará numa nova criatura e jamais desejará outra coisa, mesmo que passe por dificuldade e tribulação de grande magnitude. O que vai acontecer depois que eu converter? O que pode acontecer depois que eu me converto? Agora presta atenção, tal como Pedro, Tiago, João, Marta, Maria Madalena, tantos outros que a gente conhece através da história. De fato, veja o que um homem verdadeiro convertido disse certa vez: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? O que nos pode fazer voltar a um estágio anterior do que éramos? Nada. Nem tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Nada nos separará. Nada. Isso é Paulo em Romanos, capítulo 5, capítulo 8, versículo 35. Paulo foi o apóstolo quem disse tal frase, e o que ele estava falando é que para quem já se transformou ou converteu em cristão, não há retorno. Não convertidos que se desviam usam todos os tipos de desculpas para tentar justificar seu desvio do caminho. Mas para os verdadeiros convertidos, como Paulo, as tribulações não poderão, em hipótese alguma, nos fazer retornar ao nosso antigo estado. Assim, nem as angústias, as perseguições, ou a fome, ou a nudez, ou mesmo o perigo, e até mesmo a espada, depois que uma pessoa se converte, nenhuma força em toda a terra poderá desfazer essa transformação. Nada pode reverter essa metamorfose. Uma vez convertido, é para nunca mais. Para ilustrar isso aqui, eu estou me lembrando aqui agora, está vindo aqui fresco na minha mente, e eu estou falando, por que eu passei a pensar nesse assunto, e nós estamos tratando ele aqui hoje?
Porque é Jesus. E Deus fala ao Pai, esse é meu filho. Querido, se você se tornar filho de Deus, acabou. E Jesus deixa para nós aqui no Evangelho a ilustração do filho pródigo. Olha para você ver, o filho pródigo sai de perto do pai, vai para longe do pai, vai passar por angústia, tribulação, luta, e lá, a Bíblia diz que ele cai em si, cai em si, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. No caso aqui, o pai representava nessa parábola Deus. É o retorno do homem, é o retorno da pessoa, e é isso que Jesus vem fazer, que nós passemos por essa transformação e que nós retornemos para Deus, para nunca mais deixar de ser filho, porque ele abandonou, ele pediu, ele saiu, ele foi, ele quis fazer, agir independentemente, buscar o que ele achou que ele devia buscar, mas quando ele caiu em si, eu preciso voltar ao que sou. E o que sou? Filho de meu pai. E na casa de meu pai, levantar-me-ei e estou de volta para a casa do pai. Meu irmão, se o Espírito Santo, se Deus fez essa obra na sua vida, te converteu a Deus, se você passou por essa metamorfose, nada, por mais luta que você esteja passando, por mais caído que você esteja, quem sabe hoje é o dia, é a hora de você se levantar e voltar para Deus, porque você só presta, só serve para Deus, porque você já passou pela metamorfose, você se converteu a Deus, você passou pela mudança e sua célula, seu ser, todo o seu ser agora vai gritar, você é filho de Deus. O rapaz lá, a ponto de comer comida de porcos, o seu ser clamou, gritou, você tem um pai. Eita, isso é maravilhoso, isso é glorioso, e isso está na palavra de Deus para nós, podemos meditar. E se você sabe, porque pode nos fazer ser como antes, nada pode nos fazer ser como antes da conversão, nada, nada. Mesmo que venhamos até a tropeçar, como estou dizendo aqui agora, o filho pródigo. Porque nós já não somos como antes. Somos uma criatura completamente nova. Como foi dito, em assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Cristãos não são criaturas terrenas tentando chegar ao céu. Grave isso. Cristãos não são criaturas terrenas tentando chegar ao céu. Na verdade, após se converter em cristão, a pessoa passa a ser uma criatura celestial, vivendo na terra exatamente como o próprio Cristo. Aceita isso e receba. Você não é mais qualquer um. Você se tornou em filho de Deus. Você agora tem a natureza divina. O Deus agora tem prazer em você. Você não é mais o que você era. Você agora se tornou numa criatura celestial, vivendo na terra, exatamente como o próprio Cristo disse. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17,16. Na oração sacerdotal, Jesus dá a letra. Jesus fala, orando por aqueles discípulos, ele está dizendo, eles não são mais do mundo, eles não são mais só terrenos, eles vão continuar aqui sim, mas como luz, como sal, como testemunhas. Olha para você ver. E os discípulos ali, quando Jesus é assunto ao céu, em Atos 1, né? Quando eles ficam ali com aquela boca aberta, olhando para o céu, e Jesus sobe e desaparece nas nuvens,
2 anjos estão lá, e os anjos olham para eles lá embaixo e dizem: por que está com essa boca aberta? Usando uma maneira minha, feliciana, de falar: por que vocês estão com a boca aberta? Vão ser testemunha de Jesus. Vocês agora não são qualquer um, vocês são testemunhas de Jesus. Vai fazer o papel de vocês. Então você se torna luz, se torna sal e se torna testemunha, porque você agora faz parte. Você agora tem um lar na eternidade. E você vai estar de volta para lá. Que coisa linda. Que texto maravilhoso. Que coisa boa que nós possamos aqui meditarmos, né, e sairmos daqui desta hora edificados. Então, João 17:16, Jesus dá toda a afirmação: eles não são mais do mundo. E é essa conversão, irmãos, que Deus deseja de nós, quando diz, né, lá em Joel 2:12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus deseja que nós nos transformemos para ser como Ele, ou seja, Deus quer que nós sejamos misericordiosos, pacientes, benignos, mansos, humildes, santos, pacíficos, amorosos, verdadeiros, honestos, éticos, simples e tantas outras virtudes como esta que estão colocadas na Bíblia como modelo e para o nosso ensino. Opa! Num tempo dessa de luta, de dificuldade, de pandemia, de mundo complicado, nós precisamos de todas essas características. Todas elas. Todas elas. Não pode faltar. Não pode faltar em nós. Não pode. Misericórdia, paciência, benignidade, humildade, santidade, sermos pacíficos, amorosos, verdadeiros, honestos, éticos, simples e tantas outras virtudes como esta que está na Bíblia como modelo para o nosso ensino. Mas alguém pode se perguntar: como fazer para que tal conversão ocorra realmente na minha vida? Como fazer para que tal conversão ocorra realmente em minha vida? Simples. Acompanhe o texto a seguir. Vamos estar caminhando para finalmente. Mas presta atenção nesse texto de Romanos 12:2. Olha para você ver. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Transformai-vos. Considerando tudo o que foi dito até aqui, nesse texto, me permite fazer a seguinte modificação no versículo. Vamos modificar o versículo. De transformai-vos, vamos mudar para convertei-vos. Convertei-vos pela renovação do vosso entendimento. Na palavra de Deus, a Escritura Sagrada, encontraremos todos os ensinamentos, entendimentos, discernimentos, princípios, padrões, virtudes, exemplos e conceitos que vão realmente nos transformar, nos converter da exata forma que Deus deseja para a nossa vida, segundo os interesses e a vontade dEle, que é a boa, agradável e perfeita, para que sejamos como a borboleta, que ao se converter, deixa de rastejar, pois ganhou asas para voar. E aqui, querido, eu quero terminar. De um ser rastejante, nojento, feio, esquisito, pela transformação, pela metamorfose, ganha asa, beleza, formosura.
Ó, o que Deus quer dar a nós, o que Deus quer dar a você. Porque estamos passando por dificuldade, estamos passando por luta, está assim, está assim, não interessa, nada pode mudar o que Deus tem feito para nós. Não somos mais uma lagarta, somos uma borboleta. Agora temos asas para voar, temos algo a fazer e podemos fazer, porque Jesus, porque Deus, o Pai, pelo Espírito Santo, veio trazer para nós uma transformação. E essa transformação se chama conversão. E que nesta hora possa ficar claro na sua mente. Se não entendeu, querido, escute de novo, até entender. E Deus vai te transformar de um ser rastejante para um ser maravilhoso. E você vai ter asas para voar. Metaforicamente falando, Deus quer que nós alcemos voo onde Deus quer nos levar. Não estamos passando por tudo que estamos passando à toa. Deus está querendo nos dar mais experiência, que nós tenhamos mais características de Deus. E porque a salvação é um processo, jamais podemos voltar. Nós vamos até o fim, porque nós temos um voo maior para fazer. E esse voo maior que nós temos para fazer é que nós vamos aterrissar na eternidade. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus encontre o seu coração, que encontre o seu entendimento, e que Ele, Deus, só Ele pode fazer, através da sua palavra na sua vida. Vamos orar e pedir a Deus que fique no nosso coração, fixa cada dia mais essas verdades, esses conselhos, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus nos orienta. Esses princípios é para que nós possamos nos basear nele e vivermos nele até o dia que o Senhor permitir. Oremos. Pai de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de graça. Ó Pai, é em nome de Jesus, só a sua palavra, só o seu poder, só a sua graça pode fazer a conversão de um vil pecador em se tornar um santo homem ou mulher de Deus. E eu oro, Pai, para que o Senhor alcance quantos o Senhor desejar e quiser através da sua palavra. Que esta palavra faça o que lhe apraz. Nós oramos certo da bênção do Senhor sobre nós. E eu oro por esta família, por esta casa, por esta pessoa que está agora angustiada, triste, sem saber o que fazer, que rumo tomar. Senhor, que esta palavra dê um norte, dê uma direção para essa vida, para essa pessoa, para essa família, e que o Senhor continue dando sabedoria e entendimento para que nós possamos vencer todas essas dificuldades, em o nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe, fique em paz, até a próxima vez.